Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a maçonaria. Mas por que esse tema? Eu recebi muitas mensagens de pessoas perguntando sobre o que é a maçonaria. E eu pensei que isso aí pode ser tema de uma live. Então eu pesquisei sobre o assunto e encontrei um material do Grande Oriente do Brasil, que é uma ordem maçônica que é a mais conhecida no território nacional. Existem outras ordens além dessa, mas essa é considerada a mais regular, não é? Porque muitas ordens são consideradas espúrias. Aí eu não sei assim, porque umas são regulares e outras são espúrias, isso aí já é tema para um outro vídeo. Mas de qualquer forma, eu encontrei no site do GOB, o Grande Oriente do Brasil, um artigo que, que fala detalhadamente sobre o que é a maçonaria. Então eu resolvi ler esse artigo para que as dúvidas que vocês têm, que as pessoas têm em geral, sejam elucidadas. Então vamos ver aqui o que diz o Grande Oriente do Brasil. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Por que é filosófica? É filosófica porque em seus atos e cerimônias ela trata da essência, propriedades e efeitos das causas naturais. Investiga as leis da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. Porque é filantrópica? É filantrópica porque não está constituída para obter lucro pessoal de nenhuma classe, senão pelo contrário. Suas arrecadações e seus recursos se destinam ao bem-estar do gênero humano, sem distinção de nacionalidade, sexo, religião ou raça. Procura conseguir a felicidade dos homens por meio da elevação espiritual e pela tranquilidade da consciência. Porque é progressista? É progressista porque, partindo do princípio da imortalidade e da crença em um princípio criador, regular e infinito, não se aferra a dogmas, prevenções ou superstições, e não põe nenhum obstáculo ao esforço dos seres humanos na busca da verdade, nem reconhece outro limite nessa busca senão o da razão com base na ciência. Quais são os seus princípios?
a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações, a igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos sem distinguir a religião, a raça ou a nacionalidade, a fraternidade de todos os homens, já que somos todos filhos do mesmo Criador e, portanto, humanos, e como consequência, a fraternidade entre todas as nações. Qual o seu lema? Ciência, justiça e trabalho. Ciência para esclarecer os espíritos e elevá-los. Justiça para equilibrar e enaltecer as relações humanas. E trabalho por meio do qual os homens se dignificam e se tornam independentes economicamente. Em uma palavra, a maçonaria trabalha para o melhoramento intelectual, moral e social da humanidade. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes. O que entende a maçonaria por moral? Moral é para a maçonaria uma ciência com base no entendimento humano. É a lei natural e universal que rege todos os seres racionais e livres. É a demonstração científica da consciência. E essa maravilhosa ciência nos ensina nossos deveres e a razão do uso dos nossos direitos ao penetrar a moral no mais profundo da nossa alma. Sentimos o triunfo da verdade e da justiça. O que entende a maçonaria por virtude? A maçonaria entende que virtude é a força de fazer o bem em seu mais amplo sentido. É o cumprimento de nossos deveres para com a sociedade e para com a nossa família sem interesse pessoal. Em resumo, a virtude não retrocede, nem ante o sacrifício, nem mesmo ante a morte. Quando se trata do cumprimento do dever, o que entende a maçonaria por dever? A maçonaria entende por dever o respeito e os direitos dos indivíduos e da sociedade. Porém, não basta respeitar a propriedade apenas, mas também devemos proteger e servir aos nossos semelhantes. A maçonaria resume o dever do homem assim: respeito a Deus, amor ao próximo e dedicação à família. Em verdade, essa é a maior síntese da fraternidade universal. A maçonaria é religiosa? Sim, é religiosa porque reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito, ao qual se dá o nome de grande arquiteto do universo, porque é uma entidade espiritualista, em contraposição ao predomínio do materialismo. Esses fatores que são essenciais e indispensáveis para a interpretação verdadeiramente religiosa e lógica do universo formam a base de sustentação e as grandes diretrizes de toda ideologia e atividade maçônicas. A maçonaria é uma religião?
Não, a maçonaria não é uma religião. É uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si. União recíproca no sentido mais amplo e elevado do termo. E nesse seu esforço de união dos homens, admite em seu seio pessoas de todos os credos religiosos, sem nenhuma distinção. Então, aqui nessa parte, ele fala que a maçonaria aceita pessoas de qualquer religião. Não importa se é católico, protestante, espírita, ou muçulmano, ou judeu, ou qualquer outra religião. É isso que deixou implícito aqui nesse artigo. Para ser maçom é necessário renunciar à religião a qual se pertence? Não, porque a maçonaria abriga em seu seio homens de qualquer religião, desde que acreditem em um só Criador, o grande arquiteto do universo, que é Deus. Geralmente existe essa crença entre os católicos, mas ilustres prelados têm pertencido à ordem maçônica, entre outros o cura Hidalgo, paladino da liberdade mexicana, o padre Calvo, fundador da maçonaria na América Central, o arcebispo da Venezuela, Dom Ramon Ignácio Mendes, Padre Diogo Antônio Feijó, Cônegos Luiz Vieira, José da Silva de Oliveira Rolim, da Inconfidência Mineira, Frei Miguelino, Frei Caneca e muitos outros. Quais outros nomes ilustres que foram maçons? Filósofos como Voltaire, Goethe e Lessing. Músicos como Beethoven, Haydn e Mozart. Militares como Frederico o Grande, Napoleão e Garibaldi. Poetas como Byron, Lamartine e Hugo. Escritores como Castelar, Marcini e Spling. Somente na Europa houve maçons ilustres? Não, também na América existiram. Os libertadores da América foram todos maçons. Washington, nos Estados Unidos. Miranda, o padre da liberdade sul-americana. San Martín e O'Higgins, na Argentina. Bolívar, no norte da América do Sul. Martí, em Cuba. Benito Juárez, no México, e o imperador Dom Pedro I no Brasil. Quais os nomes de destaque no Brasil que foram maçons? Dom Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes Campos Sales, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Washington Luiz, Rui Barbosa e muitos outros. Vamos dar continuidade no próximo vídeo.